aqui é Fábio Vargas falando. Estou trazendo hoje um tema muito interessante, muito polêmico e que a maioria dos traders passa, já passou ou ainda vai passar. Então, o tema hoje do nosso vídeo é: mude seus hábitos e se torne consistente no mercado financeiro. Muitas pessoas entram para o mercado achando que vão ficar milionários de um dia para a noite. De tanta propaganda que se tem no mercado, isso é fácil e rápido, e pior, com pouco dinheiro. Na verdade, isso é muito complicado. O mercado não é fácil, porém ele é simples. Assunto esse bastante interessante e que eu vou decorrer um pouco com vocês nessa apresentação. É uma abordagem não da ótica de um psicólogo ou de um mecanismo de mapas mentais de experts, tais como Mark Douglas, do famoso e conhecido livro Trading the Zone, ou mesmo do Steinbauer, também um famoso livro conhecido Trading Psychology 2.0. Mas sim, é do básico. Falar com vocês para como enfrentar o dia a dia de um trader, ganhando confiança e obtendo resultados consistentes. Afinal, todo mundo quer isso. A ideia, volto a repetir, de virar milionário com o mercado financeiro não funciona. Mas sim podemos ser consistentes, fazer o nosso dinheiro rentabilizar. O trading tem muito misticismo frente ao preço, frente à análise técnica e principalmente ao psicólogo. Quando sabemos o que não é para fazer, já sabemos o que devemos fazer. Quando você já sabe o que fazer, o que falta é como fazer. Quantas vezes você já se encontrou buscando no Google grupos de WhatsApp, Telegram, como fazer trading, estratégias de trading, livros sobre trading, vídeos sobre trading, setups milagrosos, enfim, uma enormidade de materiais que hoje a gente consegue encontrar na internet com facilidade. Mas de que adiantou todos esses materiais? Muitas vezes a única coisa que serve é para acumular material dentro dos nossos computadores, porque duvido muito que todos os livros que você já armazenou aí dentro sobre trading você tenha lido. Duvido muito que você tenha visto todos os vídeos que você tem guardado ou que já viu, pior, visto até o final, não é? Toneladas e toneladas de materiais dentro do computador, matérias de gurus, analistas, especialistas e até mesmo para onde vai, como se movimenta, enfim, várias conclusões que infelizmente não levam a nada, porque é simples, a gente não sabe para onde vai o mercado. As dúvidas acabam surgindo porque nos falta algo, não sabemos para onde ir, por mais que a gente tenha material disponível na internet. Existem 3 grandes grupos no mercado financeiro. Iniciantes são aquelas pessoas sem nenhuma ideia de trading, sem nenhuma ideia de mercado, com vontade de ganhar, porém não conhecem nada, só viram comerciais de carrões, de gente ganhando dinheiro, de gente na praia, dizendo que não trabalha, dizendo que trabalha quando quer, que enfim, tudo aquele lixo que a gente já vê todo dia na internet quando abre qualquer ferramenta. Os inexperientes são pessoas que entraram, aprenderam algumas coisas, realizaram alguns treinamentos, porém não conseguem gerar resultados positivos. Por quê? Porque tem um psicológico ou tem uma gana de ganhar algum muito rápido. Isso acaba prejudicando. Ao invés de se tornar uma alegria, passa por um pesadelo. E os consistentes, pessoas que se prepararam, que treinaram da mesma maneira que os experientes, porém conseguem gerar resultados positivos no mercado. A gente vai ver a diferença desses inexperientes e iniciantes para os consistentes. Como falei no início, nos objetivos, nós temos 2 grandes gurus da área da psicologia do trading, né, que é o Mark Douglas e o Steinbauer, onde existe uma frase bem interessante desse senhor que fala assim: o maior erro é fazer a operação sem estar preparado. O trading requer muitas habilidades, como se fosse um jogador de futebol profissional. Necessita de muito treino, estudo, prática e preparo. Operar no mercado
Como eu já falei, não é fácil, mas é simples, desde que se tenha método e disciplina. Talvez muitos não saibam, mas o interessante é que o Isaac Newton foi trader, vocês sabiam? Pois é, Isaac Newton, depois de um tempo de trading, ele escreveu a seguinte frase: posso calcular o movimento das estrelas, mas não a loucura dos homens. Isso Isaac Newton disse após ter perdido uma fortuna numa das primeiras bolhas financeiras conhecidas da história do mercado. Era uma companhia lá de barcos, enfim, tem toda uma história. Quem quiser procurar na internet é fácil de encontrar, e vocês vão ver que Isaac Newton, apesar de ser um gênio da física, onde elaborou várias teorias, vocês vão observar que mesmo ele sendo um gênio, não fugiu do nosso dia a dia, que não somos tão gênios assim, e perdeu no mercado, justamente porque por uma euforia e por uma loucura dos homens. Eu identifiquei 4 práticas interessantes para se tornar consistente no mercado. A primeira prática é proteger o capital. Dominar, aplicar técnicas de gerenciamento de risco com base nas incertezas do mercado. Isso mesmo, incertezas do mercado. A gente nunca sabe para que lado o mercado vai. O mercado é incerto, porém a gente, através de alguma análise, de algum estudo, a gente pode supor que ele vá para o lado que a gente gostaria. Caso ele não for, a gente tem que ter um gerenciamento de risco muito forte. Gerenciamento de risco nada mais é do que não colocar todo o dinheiro dentro de uma única operação. Aceitar que o mercado é incerto permite que você trabalhe com mais objetividade e exija um rigoroso e forte gerenciamento de risco. Novamente, rigoroso e forte gerenciamento de risco. Não importa o quanto é bom o seu operacional, sem gerenciamento de risco, não vai sobreviver a longo prazo. Ou seja, você não vai conseguir segurar. Quantos de vocês já devem ter ouvido a história que um trader não dura mais que um ano? Justamente porque um dos grandes motivos é o gerenciamento de risco, é proteger o capital. Segunda prática, saber o que faz. Conhecer e dominar métodos confiáveis, ser fiel e seguir o passo a passo da sua estratégia, ser paciente e esperar as confirmações para entrar em uma operação. Deve ficar claro as condições e até onde podemos chegar, tanto no gain como no loss. Assumir operações sem saber qual vai ser o resultado nos leva a erros, que nos traz angústias, frustrações devido aos resultados ruins. Utilizar um método baseado em regras claras e disciplina rígida, isso é o X da questão. Como eu falei, devido a um monte de material que temos hoje na internet, é fácil numa semana a gente usar um setup, na outra semana aquele setup não está dando certo, eu vou pesquisar um outro setup milagroso, troco, daqui um pouquinho na outra semana eu troco novamente, ou seja, eu não insisto numa estratégia correta. Na verdade, milhares e milhares de setups dão certo no mercado. Porém, como qualquer outro, esse setup pode ter uma semana ruim, um mês ruim, 30 dias, 40, 60 dias. Não é? Ele não é porque o setup é ruim, mas sim porque o mercado é incerto. O mercado se movimenta, então muitas das vezes as coisas que dão certo numa semana podem não dar certo na outra, ou dão certo em um dia e podem não dar certo no outro. Então, isso é muito interessante. A gente precisa seguir a nossa disciplina. Se eu tenho um método, por que eu vou trocar? Eu tenho que seguir. Se o meu método não está dando certo, eu tenho que entender o que está acontecendo com o método para não dar certo. Isso é uma análise de mercado. A terceira prática é manter simples. Utilize, como eu falei anteriormente, utilize no máximo 2 métodos de entrada que possuam sinais claros e que não gerem dúvidas. Não adianta eu ter na minha tela 50 mil indicadores, fazer uma congruência onde a lua precisa estar na lua cheia, a maré tem que estar baixa, enfim, um monte de itens que eu preciso para uma confirmação. Isso não nos leva a nada, só nos leva a dúvida. Ou seja, quanto mais itens eu tiver na tela para confirmar, pior é. Então se torne um trader simples. Coloque realmente sinais que você confie, porém poucos, e que você tome uma decisão. Monitorar e validar as entradas, acompanhar. Será que realmente a entrada que eu estou dando é uma venda ou é uma compra? Eu tenho que estar entendendo isso no mercado. Estabelecer metas que sejam claras e atingíveis. Não adianta eu querer ganhar 10 mil reais
com R$ 1.000 na conta. Não adianta eu querer fazer 1.000 pontos se o mercado está com um range só de 150. Então, tudo isso aí são coisas que eu preciso entender antes de entrar num trading. Não adianta eu querer criar uma expectativa de uma coisa que não vai acontecer, que está na minha cara mostrando que não vai acontecer. Utilizar conceitos e técnicas de mercado simples, porém poderosas. Existem algumas técnicas no mercado que são básicas, qualquer analista precisa conhecer, e essas são as que realmente funcionam. Enfim, tem inúmeras regras clássicas, regras de técnicas clássicas que funcionam, e são nessas que a gente tem que trabalhar. Ter um processo claro de trading plan. Na verdade, resume tudo que a gente está falando até agora, ou seja, saber o que eu vou fazer. E a última, e talvez a mais difícil, é a confiança. Pois a confiança a gente só consegue ter ela quando a gente está ganhando. Quando a gente está perdendo, tudo parece que está indo ao contrário. Aquela velha máxima, né? Se eu compro, o mercado cai, se eu vendo, o mercado sobe. Na verdade, isso é um sinal que você não está fazendo as três outras práticas de uma maneira correta. Não é a confiança. Quando a gente perde a confiança é muito perigoso. Não opere por impulso. Reconhecer padrões positivos e negativos para suas entradas, ou seja, esse padrão é legal, eu consigo entrar aqui e vai dar certo. Esse padrão não é legal, é negativo, porque eu já tentei entrar 2, 3 vezes e sempre dá errado. Quantidade de lotes confortável, ou seja, não adianta eu entrar com 10 lotes e começar a suar frio, sabendo que eu posso perder. Isso é um sinal que eu estou errado, que a minha mão está muito pesada. Eu tenho que entrar e me confortar. Bom, se for no meu stop eu perdi e vou para a próxima. Praticar o conhecimento no simulador é uma controvérsia muito grande. Tem gente que não gosta, diz que simulador não funciona, mas cara, simulador é igual para todo mundo. Ou seja, imagina só se um piloto de avião não simula antes de subir no seu primeiro voo, o que vai acontecer? Será que um médico não simula suas operações antes da primeira? Enfim, todo mundo usa de uma maneira ou outra na sua profissão uma simulação. Trader, na verdade, é a mesma coisa. A gente precisa simular, colocar em prática, se sentir seguro para depois usar. Existe a máxima, mas no simulador você não sente o calor do dinheiro. Cara, a gente não pode pensar em dinheiro nesse momento. A gente está treinando. A gente tem que entender, acostumar o nosso olho. Aqui é uma entrada, aqui é uma saída, aqui é o meu stop, aqui é o meu gain. Esse tipo de informação que o simulador nos traz. As pessoas entram para a vida de trade no mercado financeiro e focam nos sonhos. Eu quero comprar meu carro, eu quero ter minha liberdade financeira, eu quero ter uma boa casa, enfim, eu quero tirar umas férias boas, eu quero gastar dinheiro. Esse tipo de coisa é uma consequência. Quando a gente entra pro trade, a gente tem que focar sim no processo. O processo do trading vai nos trazer uma rentabilidade que nos proporciona realizar nossos sonhos, mas não entrar num trade em busca de um sonho. Isso é totalmente equivocado. Um outro erro que a gente tem é a volatilidade de ânimo. Aquele dia que você está bolado. Esse tipo de ânimo é muito complicado para nós, porque a gente entra num trader sem cabeça, sem pensamento. Isso é complicado, pois não faz com que a gente pense direito em relação às nossas ações. Isso pode trazer grandes prejuízos para nós, principalmente em entradas erradas e análises erradas. Como falei antes, muita gente entra no mercado financeiro com a pressa de ganhar dinheiro, de ter ganhos financeiros, de realizar sonhos. Isso é complicado, pois o ganho financeiro deve ser uma consequência do seu processo bem executado. O processo desse que eu falo é a gente saber o que está fazendo no mercado financeiro. Principalmente, além do processo, a gente tem que ter uma forte disciplina. A disciplina nos traz bons resultados e, por consequência, vamos ter ganhos financeiros. Muito importante é se sentir bem. Operações têm que trazer prazer e não angústia e pesadelo. Volta muito a falar ali em relação à quantidade de lotes, em ver o nosso trade estar andando para trás e não poder fazer nada. Isso traz angústia, isso traz muita frustração. Mais uma vez, o nosso guru aí, ele fala, em vez de
você concentrar-se na paixão, o trader deve refletir sobre o tom emocional geral de sua experiência no mercado. Ou seja, se em muitas semanas eu estou perdendo, eu estou levando loss, o ideal seria dar uma parada, refletir sobre o que está acontecendo, entender o porquê que eu estou errando tanto. Isso sim é interessante muitas vezes do que tentar buscar um novo setup, uma nova técnica, que é o que muita gente faz. Eu estou perdendo, deixa eu achar. Aí aparece lá no YouTube setup mágico, setup matador, esse tipo de coisa. Não funciona. A gente tem que entender, porque esse setup até vai funcionar 1, 2 dias. Quando o mercado mudar novamente, você vai começar a perder e vai ver. Então o problema não é o setup, mas sim entender as suas emoções, o jeito, o quanto você está entrando. Afinal, existem dois tipos de pessoas no mercado financeiro: o jogador e o trader. Né? O jogador é aquele que entra em uma operação sem uma análise ou embasamento, não entende o que está fazendo, só tem resultados negativos, coleciona materiais, cursos, livros e setups, acha que sabe tudo e tenta justificar tudo os movimentos contrários, ou seja, por que eu perdi? Porque o feed deu uma notícia, porque caiu tal ação, por causa disso, por causa daquilo, porque o mercado é manipulado, porque a corretora é ruim, porque a plataforma travou, enfim, não é esse tipo de ação não. Um trader ele tem que entrar numa operação com objetivo, saber onde ele vai ou até onde ele pode perder. Sim, tem sólidos conhecimentos e conhecimentos de processo. Ele é disciplinado, tem regras rígidas e treina muito. Tem um método e se mantém fiel ao mesmo, ou seja, não troca a cada semana seu setup. Quando uma operação não dá certo, tenta entender qual foi o motivo que ela não deu certo. Essa é a diferença de um trader para um jogador. O que você gostaria de ser? Ou o que você é hoje com essas informações? O mercado financeiro é justo porque premia a competência, a dedicação e a paciência. Para essas pessoas que trabalham com esses itens aí, pode ter certeza, o resultado virá. A sobrevivência no mercado financeiro ao longo do prazo depende desses dois itens, segundo a minha experiência: trading plan e gerenciamento de risco. Eu consegui, com o tempo, transformar esses dois em uma fórmula que no decorrer dos próximos vídeos, durante a semana, eu vou passar para vocês. Lembre-se, dinheiro não aguenta desaforo, portanto cuidem dele. Não deixe de se inscrever no meu canal, deem um like se gostaram. Até o próximo.